15 de dezembro de 2025 foi o último dia em que Roger Cunha Matos, um ator de 35 anos, foi visto na cidade de Peruíbe. O jovem terminou seu expediente no trabalho por volta das 2 horas da manhã e se dirigiu até uma adega com uma colega de trabalho. Os dois ficaram aproximadamente 1 hora no local. A moça decidiu ir embora e Roger decidiu ir para outro bar. Câmeras de segurança mostraram o jovem acompanhado de um homem que a família não conhece. Os dois entraram em um carro prata. O carro era de um motorista de aplicativo e ele explicou à família que foi chamado por Roger às 5h24 da manhã daquele dia. A intenção era ir até um endereço localizado na cidade vizinha, Iguape. Esta viagem nunca aconteceu. Roger decidiu parar próximo ao Guaraú, junto com um homem desconhecido. E as últimas imagens que temos dele com vida foram essas. A Polícia Civil tem agora em sua principal linha de investigação a forte suspeita de que Roger foi vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte. A equipe da DIG de Itanhaém conseguiu, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, identificar o suspeito por meio de oitivas, análise de imagens e quebras de sigilo. O homem é o Wendel Marcelo Rodrigues, que morreu antes de ser apontado como suspeito pelo crime. Ele foi morto durante uma intervenção policial enquanto dirigia um veículo roubado no dia 17 de fevereiro deste ano. O suspeito chegou a contar à família que acreditava ter matado uma pessoa na Praia do Costão. Ele relatou que houve uma luta corporal e que a vítima caiu nas pedras, deixando muito sangue. Diante disso, ele desceu, pegou o celular da vítima e empurrou o corpo para um buraco. A polícia afirmou que a família não acreditou inicialmente no relato, porque o homem era usuário de drogas. Foi apenas com a repercussão do desaparecimento de Roger que os parentes reconheceram Wendel nas imagens das câmeras de monitoramento e se lembraram ali da confissão. Roger é lembrado pelos amigos e pela família como uma pessoa muito querida, amável e cheia de sonhos. Diante da atual situação, as investigações continuam com o objetivo de localizar o corpo do ator. Para aumentar as buscas, a Polícia Civil tenta conseguir auxílio dos canis da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Municipal Ambiental. O mistério do desaparecimento de Roger está perto, muito perto de ser solucionado. De volta ao caso do Namira, trouxe o caso Roger. Tuca Fumagalli, é muito importante dizer e parabenizar toda a nossa equipe de jornalismo que você dirige brilhantemente, que este caso, que a polícia vem acompanhando com muita inteligência, ele ganhou notoriedade após a matéria do Namira e nós conseguimos ajudar a polícia também, que já vinha com uma linha de investigação, trazendo informações que chegaram pra gente. Você perceba que a própria família de Wendel disse que ele, Wendel disse que ele confessou o crime para a família. Agora, antes das suas falas, para levar mais robustez ao caso para o telespectador, no mês de fevereiro nós tivemos um caso em que tivemos troca de tiros entre policiais. Você lembra desse caso que a gente conversou sobre ele? E marginais. Um dos homens alvejados nessa troca de tiros foi o Wendel. Eu vou recordar esse caso e aí quem vai trazer o aprofundamento é ele, Tuca Fumagalli. Vamos lembrar. Bandidos morrem em troca de tiros com a polícia no fim da noite dessa sexta-feira. E eu conto essa história pra vocês. A polícia militar fazia patrulha ali pelo bairro do Costão, na rua Raquel Cury do Boc, quando avistou um veículo Uno Vivace cor vermelha, em atitude claramente suspeita. Logo,
a polícia foi atrás. A polícia vai atrás dos marginais e eles seguem em direção àquela rua que dá acesso ao Costão, ao bairro Veneza, a rua Dair Rampinelli Piccoli. Durante esse acompanhamento, a polícia conseguiu alcançar o veículo. O veículo acaba parando e desce do carro duas figuras. Um, o condutor, e o outro, o rapaz que estava no banco de trás dos passageiros. Eles já descem atirando na polícia. O que estava no banco de passageiros consegue atirar diversas vezes. E o outro também atira, com a arma falhando em alguns momentos. A polícia, após a ação dos marginais, revidou, atirou de volta e acabou alvejando os cidadãos que ficaram ali no chão. Durante a averiguação dos policiais, constatou-se que o veículo Uno Vivace de cor vermelha tinha sido fruto de roubo lá no bairro do Guaraú naquela mesma noite e estava de posse desses marginais. No local foi apreendido, eu vou fazer questão de ler para vocês, um revólver calibre 22 sem numeração, contendo 6 munições, sendo 3 intactas, 2 deflagradas e uma picotada, ou seja, aqui falhou. E o outro, um revólver calibre 38, contendo 6 munições, sendo 2 deflagradas e uma picotada. E tudo isso no final da noite desta sexta-feira. Então nós trouxemos este caso para você. Só confirma para mim quando que o Roger desapareceu, sobrancelha. Tuca Fumagalli, parece que a polícia, enfim, vai levar, não digo que vai amenizar a dor, mas vai trazer uma resposta para a família do Roger. É com você, Tuca. Pois é, Cristian. Boa tarde, Cristian. Boa tarde, sobrancelha. Boa tarde. Deixa eu dar tchau para Jaque. Dona Maria. Passou aqui, você viu, né? Mas olha, um jovem, 35 anos, ator, diga-se de passagem, quem conheceu o Roger sabe do talento que estava dentro daquele moço lá, mas infelizmente nós sabemos que para as grandes redes de televisão e para as grandes peças teatrais tem que ter o que a gente chama de pistolão. Por isso que o Roger trabalhava ainda como um garçom, fazia às vezes em algum barzinho, e de lá... É o chamado quem indica, né, Tuca? É o chamado quem indica. Pois é, foi com a gente. Quis estender um pouquinho a noite e saiu do trabalho dele às 2 da manhã com a própria gerente do estabelecimento que ele trabalhava e se dirigiram a outro estabelecimento onde permaneceram. A gerente foi embora mais cedo e o Roger ficou lá, né, conversando com esse tal desconhecido, que depois acabaram embarcando num carro prata, que inicialmente seria com destino a um outro município aqui próximo, mas resolveram parar no Costão e daí a coisa aconteceu. É aquela história que a gente sempre diz, pessoal, essa coisa da boemia, aquele romantismo de boêmio, da boemia, ficou lá atrás, no tempo do Nelson Gonçalves quase, onde ele cantava boemia, aqui me tens de regresso. Hoje não dá mais para se conversar com um estranho, principalmente na madrugada, num barzinho que talvez você nem conheça ninguém. Não dá para se aventurar, uma aventura, mesmo que seja de amizade. Não dá para se aventurar, para se dar conversa mole para estranhos. Infelizmente, nós temos que desconfiar de tudo e todos. Se meu pai fosse vivo, iria me corrigir. Mas se ele vivesse nos tempos atuais, ele iria concordar comigo, sim, que nós não podemos confiar com ninguém. Hoje a gente vive um grau de violência muito grande. A violência hoje está muito banalizada. E esse rapaz aí que foi morto pela polícia militar. Algum tempo depois, o Roger desapareceu no dia 15 de dezembro, se não me falha a memória. É isso daí. Aconteceu... E aconteceu essa troca de tiros com a polícia militar também na região do Costão, em fevereiro. O dia agora não tenho de cabeça. Então, na verdade, ele, com certeza, o Roger deve ter sido atraído para um local lá no Costão, onde existem aquelas rochas e tal, e ele confessou para a família dele que acreditava ter matado uma pessoa, jogado no buraco. Que buraco que jogou lá no Costão? Se ele estava em cima das pedras lá, provavelmente deve ter
jogado no mar. E aí, evidentemente, a pessoa vai parar. Lá tem um poço muito grande, próximo às rochas, tá? Tem um poço lá que, muitas vezes, em várias épocas do ano, é proibido você nadar, inclusive. O Corpo de Bombeiros sempre proíbe o pessoal de estar lá nadando. Agora, encontra-se ainda desaparecido o jovem Roger, um ator trabalhador por conta de um camarada que deveria, pelo menos, estar sendo tratado numa clínica de drogados. A própria família diz, olha, ele era drogado. Então, se era drogado, evidentemente, tem muitos níveis de drogados. Tem um drogado que consome a droga, trabalha, compra droga e tal. Agora, tem o drogado que assalta, o drogado que comete latrocínio para comprar a sua droga, que é o caso desse Wendel. Pelo menos está parecendo que é esse o caso. Agora, como fica a família do Roger? Até agora não existe corpo, não existe... e não vai agora muito... dificultou mais ainda com a morte do Wendel. Quando ele quis trocar tiros com a polícia, ele estava dentro de um carro que havia sido roubado no bairro do Guaraú. Você veja bem que a ação desse Wendel aí sempre era nessa região. Eram próximas, e por isso né? que eu digo... Exatamente. Você pega aqui o costão para Santa Isabel, você vai aí pelo Itatins, você vai, estrada do Itatins, você vai lá, sai para Santa Isabel. E ele, por isso que eu digo que a minha teoria, ele atraiu o Roger para um local aqui no costão. Pode ser as pedras, pode ser as pedras lá no costão, as rochas. Ó, Oi. a direção tá me passando informações que o nosso departamento de jornalismo está trabalhando, tanto do Estúdio 2 quanto na redação aqui. A tese da polícia, segundo o que me passaram aqui... Para de falar comigo que eu falo! Se você continuar falando dois aqui no ponto, vai atrapalhar eu e o Tuca, porque o Tuca também escuta o que vocês falam no ponto. Vamos deixar eu e o Tuca trabalhar. Agora é hora do jornalismo fazer aqui, e pode deixar que eu e o Tuca sabem o que estamos fazendo. Tá bom? Não adianta ficar bravo e falar na orelha, não. Presta atenção. Tuca, a informação que chegou agora. A polícia trabalha com a tese baseada, e aí olha o que é o jornalismo sério com dados. O Tuca falou conosco há pouco de que ele teria atraído o Roger até a região das Pedras. Logicamente, atrair o Roger até a região das Pedras exigiria um grau de intimidade com o Roger, um grau de confiança com o Roger, que o fizesse levá-lo até as pedras. Então vocês vão perceber pelas imagens que em nenhum momento, as imagens que nós tivemos acesso, a gente percebe o Roger sendo ameaçado ou coisa do tipo. Ele estava com o Wendel, junto com o Wendel, em uma boa relação. As informações que chegaram no nosso departamento de jornalismo dá conta que o Wendel e Roger estavam de boaça no bar, no rolê, na imagem da câmera do costão que levou Roger e mostrou Roger e o Wendel juntos. Quando sai dessa imagem do costão, é quando nós não temos mais informação sobre o Roger. A última imagem é o Roger saindo muito próximo, ele grudado praticamente com o Wendel e segurando uma garrafa ou alguma coisa que eles estavam bebendo, um copão, não sei. Aí, a família, após a morte de Wendel, numa troca de tiros com a polícia, gente boa, hein? Trocou tiro com a polícia, né? Não deu tempo de inquirir nele este crime, porque ele acabou morrendo aí, alvejado, porque quis sentar o aço na polícia. A polícia, o que é isso? Para disso, eu vou sentar de volta. E aí ele acabou perdendo a vida. O nosso departamento de jornalismo fez uma investigação na época que o Wendel, no período da época do caso do desaparecimento do Roger, ele sumiu por uns dias.
uma companheira dele teria colocado nas redes sociais. Cadê você, Wendel? Quem tiver informação e tal. E esse short preto e as imagens das redes sociais acabou ajudando a polícia a corroborar esse desenho. A tristeza nestes casos é que, infelizmente, a família não vai ver o Wendel pagar pelo crime bárbaro que cometeu, desde que a polícia consiga comprovar o Wendel como criminoso e a história contada da família bata direitinho. Mas assim, as fotos e os desenhos, o reconhecimento da família de que é o Wendel na foto com... para essa imagem aí, bota em tela grande. Bota em tela grande pro Tuca comentar. Bota aquela imagem dos dois juntinhos aí. Bota em tela grande sobre você. Tuca, essa imagem aí é no Costão. Essa imagem que nós... Isso, aí, parou um pouquinho, aí ele descendo, né? Parou. Essa imagem é no Costão. Eles estão andando de boa, com um copo na mão, e em nenhum momento você percebe um clima de violência ou de coação para levar Roger sem que ele quisesse ir a esse lugar. Então eles saíram da imagem da câmera. Aí o Tuca brilhantemente traz mais uma informação. Qual a informação que Tuca trouxe para nós? É o seguinte: toda a atuação de Wendel até a sua morte mostra que um dos lugares que ele sabia e conhecia bem era a região do Costão, ali bem próximo ao Guaraú. Ou seja, Wendel premeditou o ocorrido, se comprovadamente tudo isso, porque ele foi para um lugar onde a câmera não pegava. Esse raciocínio, Tuca Fumagalli, e eu gosto da sua sobriedade nas análises, está correto, não? Tudo leva a crer que essa teoria aí, até por conta do que a polícia já levantou, né, a troca de tiros, inclusive, na mesma região, inicialmente iriam fazer aí uma viagem, o Roger e o Wendel, numa cidade vizinha, aqui no Vale do Ribeira, mas depois desviaram para uma parada até o Costão. Quer dizer, quem levou quem para o Costão? Tudo leva a crer que, teoricamente, comprovado tudo que a polícia já fez o levantamento e tal, dá-se a impressão e tem-se a quase certeza de que o Roger foi atraído para um local do Costão, um local que o Wendel pode ser que conhecia muito bem. A área de rochas do Costão é grande. Tem lá a bica do Costão, com uma série de rochas, tem, inclusive da rocha até a estrada você sai também por meio de uma trilha que existe lá ali. Existem também caminhos, tal, mas é aquela história. A polícia agora vai utilizar cães farejadores para ver se encontra pelo menos mais detalhes, ou até, quem sabe, né, restos mortais do ator Roger. Agora, se ele foi jogado naquele buraco que tem próximo às rochas do Costão, as pedras do Costão, e o mar deve ter levado, mas a essa hora também teria aparecido, é uma outra teoria, e até agora não apareceu corpo nenhum na região do Costão. Vamos aguardar, esperar que os cães farejadores façam o seu trabalho. Tem uma equipe de cães farejadores muito bom lá em Osasco, Barueri também me parece que tem, e esses cães poderiam fazer parte, né, dessa procura, dessa busca, auxiliando o trabalho excelente que a Polícia Civil está fazendo com relação a esse crime. Vamos chamar de hediondo, porque não se mata ninguém friamente para roubar um celular ou roubar o que quer que seja. Na verdade, houve uma morte de um jovem talentoso, um ator que, por circunstâncias, né, de não poder viver apenas da arte, também trabalhava como garçom na cidade de Peruíbe, trabalhava em bares para ter o seu sustento. Quer dizer, não é justo alguém chegar
e ceifar a vida de um trabalhador, de uma pessoa talentosa, como um jovem de 35 anos. Ah, então foi o Wesley? A polícia está apontando para isso. Vamos aguardar mais investigações mais profundas, mas pelas imagens nós vemos que é a mesma pessoa. Morreu na troca de tiros o Wesley, se me falha a memória, no mês de fevereiro. A região é a mesma em que o Roger desapareceu. E quem estava com o Roger? De acordo com as imagens, nós vemos aí o Wesley já reconhecido. E o que ele falou para a própria família, segundo a imprensa regional. Ele havia dito para a própria família: eu acredito que eu tenha matado uma pessoa e joguei no buraco e tal, que era um drogado. Ele até fantasiou isso, que a pessoa que ele teria matado, né, seria um drogado. Enfim, vamos aguardar a polícia fechar toda essa história aí, que isso ainda vai render muita coisa, viu, Cris?